sem dores, sem sofrimento, sem enfermidades, aí sim, tudo que está proposto, tudo fazendo sentido, sem destruição, sem morte, sem angústias, tendo em vista tudo que está proposto, a gente suporta a cruz também. Esse é o ponto. E hoje aqui a gente vai resolver esse problema. A gente vai para casa com o objetivo diário de tomarmos a nossa cruz. Tomarmos a nossa cruz. Hoje aqui você vai parar de fugir da cruz. Você vai parar de fugir da cruz. A gente precisa parar de fugir da cruz. Quem é que foge da cruz não é o outro lá? Não é? O outro tem que fugir. E ele foge mesmo. Segundo Paulo lá em Colossenses, ele morre de medo da cruz. Ele tem que fugir da cruz. Não a gente, irmãos. É o que a Teresa falou, a Gabi também reforçou que nós estamos falando. A gente cantou sobre isso. Nós não. É só para os que estão perecendo que a cruz é o problema. Para nós, a cruz é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus manifesto. A cruz é a sabedoria de Deus manifesta. Então, quando Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, você precisa pegar a sua cruz e me seguir. Então a gente precisa fazer isso. Vamos parar de fugir, irmãos. A cruz não é um problema, a cruz não é algo negativo. Não é. A cruz é a melhor coisa que pode acontecer com a sua história de vida. A cruz é a melhor coisa que pode acontecer para a sua família. A cruz é a melhor coisa que pode acontecer para o seu objetivo de ser uma pessoa, viver uma vida feliz, de ser feliz. Sem cruz, esquece felicidade. Sem cruz, esquece uma vida vitoriosa. Você vai fracassar. A cruz é a única chance de vivermos a vida boa que a gente anseia viver. Não é? Porque a segunda parte do texto que a gente leu, Jesus diz: se você não pegar a cruz, se você tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Não é? Então hoje aqui nós vamos mudar isso, irmãos. O Espírito Santo quer falar conosco. O Espírito Santo quer falar com você. Deus agora fala por meio do paradoxo monumental. Paradoxo monumental. Tem um vídeo da igreja, a gente está falando do nosso canal, no YouTube. Nós temos muitos vídeos lá, acho que são muitos. Eu não ia chutar o número, mas eu não sei. Tem uma vez que a gente gravou um vídeo com as crianças, falando sobre o paradoxo, as crianças lá atrás, né? Bem bonitinho. É um vídeo sobre o Dia das Mães, e elas falavam sobre o paradoxo. Eu sempre lembro, eu falo do paradoxo, me vem à mente assim as crianças daquela época, né, falando. A Sofia pequenininha, né, tinha os pequenininhos, e eles falam muito sobre o paradoxo. Mas paradoxo é essa declaração que parece contraditória. Parece que é contraditório, mas na verdade, quando a gente vê direitinho, nós encontramos a verdade profunda nela, né? No paradoxo. À primeira vista, isso pode parecer confuso. Portanto, quando nós temos a oportunidade de considerar os conceitos opostos sobrepondo, fica claro o que Jesus quis dizer. Fica clara, irmãos, a escolha de Deus. Por que Deus escolheu a cruz? Amém? O segredo, irmãos, está na cruz. Pode mais uma? Diante de Jesus, de seu evangelho, da sua salvação, a fé vai ser sempre exigida. Esse é o ponto. Quem vai para a cruz precisa de fé. Sem fé não adianta. A fé sempre será requerida. Naquela história, mestre, me dá um sinal definitivo para que eu não precise crer. Se o Senhor fizer isso agora, se o Senhor me falar isso agora, aí eu não preciso crer. Jesus falou: esquece, eu não vou fazer isso. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Jesus falou isso no capítulo 15, irmãos. Antes de falar isso aqui, os eventos
o contexto direto que desencadeou essa conversa de Jesus começou ali. Jesus, então, dizendo para aquela multidão, depois para os fariseus e agora especificamente com os discípulos de Pedro. Essa conversa aqui, diante de Jesus e do seu Evangelho, a fé sempre vai ser exigida, ou ela vai ser um motivo de escândalo, ou a salvação que Jesus oferece vai ser um escândalo, a cruz vai ser um escândalo, a mensagem do Evangelho sempre vai ser um escândalo, ou uma pedra de tropeço. Quando se trata de Jesus, irmãos, há muito mais e há muito além do que os nossos olhos naturais podem ver. Deus invisível, não é? A Bíblia fala que Deus é Espírito e ninguém pode ver a Deus. Jesus depois vai dizer que ninguém viu, não há uma pessoa que tenha visto. Como é que a gente pode adorar um Deus a quem nós nunca vimos? O apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, ele fala acerca disso, quando os gregos, eles ergueram um altar a um Deus invisível e desconhecido, um Deus que eles não sabiam o nome, mas que de uma forma ou de outra havia feito algo por eles. É disso, aí Paulo fala, o Deus que vocês adoram sem conhecer, sem saber o nome, então, Ele veio, e Ele se manifestou na pessoa de um homem lá em Nazaré. Ele encarnou, Ele se encarnou, Ele é gente como nós, e Ele morreu numa cruz, e Ele ressuscitou. Aquela conversa de Paulo, com os atenienses, no capítulo 17 de Atos, é impressionante. Jesus sempre vai exigir fé, irmãos, quando a gente chega para Ele. Sem fé, não dá. Então, não adianta você ficar imaginando que pedindo por algo a mais. Não. Você vai para a cruz e você precisa crer. Você precisa crer. Os judeus pedem um sinal milagroso, que a gente leu na semana passada, o texto de 1 Coríntios. Os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. As pessoas querem a prova definitiva, as pessoas querem o argumento definitivo que comprove. A gente vai continuar pregando o Cristo crucificado, Paulo está dizendo. Porque Cristo crucificado, é no Cristo crucificado que Deus manifesta todo o seu poder e toda a sua sabedoria. É o Cristo crucificado, a pessoa definitiva. Não é um argumento, é a pessoa. É a pessoa. Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, irmãos. E é com base nisso que a gente volta agora para o texto de hoje. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, queridos amados irmãos, quem segue Jesus aqui, pode botar a mão. Você segue Jesus? Você faz isso de maneira consciente? Aleluia. Eu acredito em você. Por isso que nós estamos aqui. Então, se alguém quer vir após mim, precisa a si mesmo se negar, tomar a sua cruz, e então
seguir-me, me seguir. Gente, não existe uma situação em que você, ou eu, ou ninguém, não esteja seguindo alguém, né? Não existe isso. A gente sempre está seguindo. Eu perguntei para vocês se vocês estão seguindo Jesus. Se nós estamos seguindo Jesus. Porque se nós não estivermos seguindo Jesus, nós estamos seguindo alguém. Não existe uma situação em que nós não estamos seguindo alguém. Não existe. Eu tenho na minha cabeça e eu faço o que eu quero. Não, ninguém vai por si mesmo. Isso não existe. As pessoas sempre são influenciadas por outras pessoas. Eu sigo uma ideia. Mentira. Ninguém segue ideia. Ninguém segue ideia. Ninguém se compromete com uma ideia. Nós nos comprometemos com pessoas com as quais a gente se identifica e com as ideias dessas pessoas. A gente se identifica com elas e aí a gente fica procurando direções, não é? E assim, é sempre assim. É a questão, irmãos, que a gente vai resolver aqui hoje, é se a gente está seguindo Jesus, irmãos. Isso precisa ser um fato na vida. Ou a gente segue Jesus, ou a gente segue outros mestres. Seguir Jesus, então, irmãos, quem devemos seguir? Eu sei que a gente vai responder que é Jesus, mas o problema é que na prática a gente acaba seguindo outros mestres, não é? Acontece isso direto? Comigo direto.